Bom dia a todos. Esse discurso vai a todos os brasileiros, principalmente os católicos, romanos, aos cristãos evangélicos e aos católicos ortodoxos e a todos aqueles que se identificam com os valores judaico-cristão. Eu quero falar aqui algumas razões pelas quais nós não devemos votar ou apoiar candidatos de esquerda. A primeira razão é que a esquerda é ateísta. Os criadores da esquerda, do comunismo e do socialismo, eram, em sua essência, ateístas. Os criadores principais do comunismo foram Karl Marx, Vladimir Lenin e Friedrich Engels. Portanto, todos esses eram ateus e visceralmente contra as religiões, principalmente a protestante e o catolicismo romano. E aqui eu separei 4 frases de Karl Marx que eu quero ler textualmente para provar que isso é verdade. Primeira frase de Karl Marx: os comunistas podem resumir suas teorias em uma sentença: a abolição da propriedade privada. Leiam Êxodo, capítulo 20, versículo 17, aonde Deus diz, nos 10 mandamentos, que nós não devemos cobiçar o que é do próximo, seu jumento, seu boi, sua mulher e nada que pertença ao seu próximo. Portanto, nessa frase fica claro que Karl Marx é contra tudo isso, é contra aquilo que o próprio Deus expressou para o seu povo. Segunda frase: o comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade. Terceira frase: a abolição da família. Quarta frase: a religião é o ópio do povo. Leiam o livro Manifesto Comunista, aonde está escrito todas essas frases. Portanto, é incongruente um cristão votar em partidos de esquerda, socialistas, comunistas, ou apoiar candidatos que levantem essa bandeira. Essa é a primeira razão pela qual um cristão jamais deveria cogitar votar numa posição política que apoia isso. E as demais coisas que eu irei dizer aqui deriva desse primeiro tópico, deriva do ateísmo da esquerda. Segundo, aborto. Como o pensamento de esquerda é um pensamento ateísta, e para eles não existem leis, regras e uma moral, eles apoiam o aborto. Aqui, na América do Sul, 6 países já legalizaram o aborto: Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. Legalizaram ou descriminalizaram o aborto. E o que esses países têm em comum é que eles legalizaram o aborto por forte pressão e articulação política da esquerda. E nós não devemos viver como se essas coisas não influenciassem o Brasil. Porque, na verdade, todas essas coisas que acontecem ao nosso redor influenciam e muito no nosso país. A bem da verdade, nós sabemos que há quase uma década a esquerda vem fazendo pressão para que o aborto seja liberado ou descriminalizado aqui no nosso país. Porém, para nós cristãos, sabemos que a vida intrauterina, ela é sacrossanta. Devemos ler Gênesis 1:26, aonde diz que o homem é a imagem e semelhança do nosso Deus. Para alguns, a vida no ventre de sua mãe não passa de um amontoado de células. Mas para nós cristãos, quando lemos o Salmo 139, do verso 13 ao verso 16, diz o seguinte: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe.
eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Lucas, capítulo 1, versículo de número 39 ao 44. O texto nos diz que Maria foi visitar Isabel. E quando Maria saiu de Isabel, Maria estava grávida, Isabel também, João Batista, no ventre de sua mãe, foi cheio do Espírito Santo e saltou de alegria. Portanto, eu tenho toda a certeza desse mundo, que se Isabel tomasse alguma pílula ou alguma coisa abortiva, jamais o seu filho iria se alegrar. Como também, se alguma coisa fosse introduzida no seu canal vaginal para arrancar essa criança, de forma nenhuma, jamais ela se alegraria. Portanto, nós devemos ser visceralmente contra esse tipo de coisa. Para Deus, a vida é sagrada. Leia Êxodo, capítulo 20, versículo de número 3, aonde ele diz, não matarás. Que poderia ser melhor traduzido como não assassinarás. A vida do homem diante de Deus é tão santa, tão importante e tão singular, que em Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 6, Deus disse que o homem que matasse também deveria morrer. Ele disse isso a Noé e a toda a sua família. E já teve um presidenciável aqui do Brasil que disse que o aborto deveria ser questão de saúde pública. Ou seja, deveria ser legalizado e descriminalizado. Portanto, jamais, de forma alguma, um cristão deveria apoiar partidos ou candidatos de esquerda. Terceira razão pela qual nós não devemos jamais apoiar esse tipo de ideologia. Descriminalização das drogas. Países na América do Sul que já descriminalizaram ou legalizaram o uso ou o tráfico de drogas foram Venezuela, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Uruguai. Esses países liberaram ou descriminalizaram o uso e o tráfico de drogas. E mais uma vez aqui eu quero deixar bem claro, isso só aconteceu por pressão da esquerda e pela articulação política dos países da esquerda. E para piorar a situação, na Colômbia, um grupo criminoso de tráfico de drogas se tornou partido político. Isso foi na Colômbia. Ora, a Bíblia diz que nós devemos evitar substâncias que alteram o nosso raciocínio e o nosso comportamento. Devemos ser sóbrios e ter controle naquilo que dizemos e naquilo que fazemos. Quando uma pessoa usa droga, ela prejudica a sua mente, o seu raciocínio, pode trazer grandes prejuízos à sua saúde, à sua família. Por causa disso, acidentes acontecem e todo tipo de tragédia, como temos visto no Brasil inteiro, em todos os lugares, acontecem. Portanto, como diz Provérbios 23, do verso 29 ao 35, diz que esse tipo de coisa traz tristeza, o descontrole traz tristeza e angústia. Como iremos livrar os nossos filhos, netos e familiares das drogas se apoiamos quem quer liberar as drogas? Ora, todos nós sabemos que o acesso às drogas em todo o Brasil é muito fácil. Imagine só, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, se isso for liberado e descriminalizado descaradamente, aonde tem países na Europa em que o próprio governo já vende drogas. Que moral você e eu e nós teremos para falar com os nossos filhos que não usem uma substância aonde foi descriminalizado? Como nós iremos convencer os nossos filhos que não devem
usar desse tipo de substância, haja vista que o próprio governo já está vendendo de forma legalizada. Portanto, é inconcebível que um cristão apoie partidos que levantem essa bandeira. Quarta questão: perseguição religiosa. Quando a esquerda não usa a religião ou as religiões, elas as perseguem. Veja bem, na China tem 1,5 bilhão de habitantes, mas lá tem só um partido, o Partido Comunista Chinês, que perseguem visceralmente os cristãos. Pasmem, lá a perseguição é ferrenha contra o cristianismo, a ponto de, em algumas reuniões, o governo mandar um agente público para fazer um relatório do que é dito ali dentro daquelas reuniões. E isso quando não fecha e extingue a religião. Segundo, a Coreia do Norte, um país comunista de um único partido que se chama PT, Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Podem pesquisar aí no Google e vocês irão achar. É o país que mais perseguem cristãos no mundo. Pode procurar na missão Portas Abertas. Lá eles pegam os cristãos para forçarem o trabalho, matarem de forma implacável e não aceita de forma alguma que o cristianismo seja disseminado naquele país. Ora, recentemente nós estamos vendo aqui, no nosso tempo, e não tão distante, na Nicarágua, aonde eles têm perseguido padres, freiras, e agora ultimamente proibiram os cristãos de comemorarem o dia da Bíblia, os cristãos evangélicos. E esse presidente da Nicarágua conta com a simpatia de um presidenciável do nosso país e também conta com a simpatia de toda a esquerda brasileira. Portanto, nós devemos abrir bem os olhos antes de votar e de apoiar partidos que mais cedo ou mais tarde irão nos perseguir, como tem nos perseguido já ao longo da história. E aqui eu quero trazer mais um dado terrível, porque tem pessoas que pensam que isso é teoria da conspiração. Ora, esses dias, um vereador do PT, do Partido dos Trabalhadores, invadiu uma missa para fazer um protesto lá dentro. Esse mesmo vereador foi impeachmentado e, portanto, não deveria mais concorrer às eleições. Mas o STF, na pessoa do ministro Barroso, restituiu o direito dele poder concorrer novamente. Como iremos votar em partidos que irão nos perseguir? Isso é uma contradição gritante. Quinta razão pela qual não devemos votar ou apoiar candidatos de esquerda. É uma questão que mexe com todo mundo e todo mundo gosta de saber. Economia. Vamos lá. Países que adotaram políticas econômicas socialistas, comunistas, fracassaram terrivelmente. Vejamos a Argentina. Até 1980, a Argentina era uma das melhores economias do mundo. Pasmem, melhor até mesmo do que França e Alemanha. Mas a partir de 1980, quando eles começam a adotar políticas econômicas socialistas e comunistas, eles fracassaram terrivelmente e a derrocada é flagrante. Portanto, é uma coisa que nós podemos ver nos nossos dias. Veja bem, segundo, a Venezuela. Até 1950, a Venezuela era uma das maiores economias do mundo. Era a quarta economia do mundo. Veja bem, quarta economia do mundo, melhor do que Canadá, Austrália e Suécia. Mas a partir de 1980, eles começaram a adotar as mesmas políticas comunistas e socialistas. E hoje, nós podemos ver que a Venezuela é uma das piores economias do mundo, além de ter se desembocado numa ditadura terrível. E terceiro, Cuba. Olhem para Cuba. Cuba também foi uma economia já pujante, mas
em 1950, como o marxismo estava uma febre no mundo inteiro, em 1959, Fidel Castro dá um golpe em Cuba com o genocida Che Guevara. E de lá para cá, a derrocada também foi flagrante. E hoje nós podemos ver que Cuba vive uma ditadura cruel e terrível, para além do que a economia vai de mal a pior e as pessoas fogem dia a dia de lá. Portanto, se é isso que vocês querem para a economia brasileira, eu lamento muito. É por essa razão que cristãos não devem votar em partidos de esquerda, porque a economia socialista e comunista não deu certo em lugar nenhum do mundo. Isso é real e verdadeiro, podem pesquisar. E aqui eu ainda quero citar mais algumas razões pelas quais nós não devemos votar. Nós cristãos devemos ser contra visceralmente a esquerda. Sexto, feminismo e toda a sua agenda. Sétimo, ideologia de gênero. E oitavo, movimento LGBT e toda a sua agenda. Diante de tudo isso que foi exposto, devemos saber que é incongruente um cristão votar ou apoiar candidatos de esquerda. Pesquisem mais sobre todos esses pontos que eu falei aqui. Verifiquem os fatos. Olhem a realidade do que está acontecendo na América Latina, na América do Sul e ao longo da história do nosso Brasil. E vejamos que votar na esquerda é uma incongruência, pois mais cedo ou mais tarde eles irão nos perseguir, como a história está aí para provar. Que Deus abençoe a todos.